Hoje também nós temos a alegria de acolher uma convidada muito especial aqui no Bênção da Manhã, né? A doutora Denise Marcelino. Ela é neuropsicopedagoga e vai falar conosco de um assunto muito importante, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem como sigla aí TDAH. Denise, bom dia. Que alegria tê-la conosco e desde já muito obrigado pela disponibilidade de partilhar conosco um assunto tão importante. Bem-vinda. Eu agradeço o convite, realmente um assunto extremamente importante, né? Hoje nós temos dados que 2 milhões de pessoas têm TDAH no Brasil. E isso é uma quantidade muito grande de pessoas. A gente sabe que esse número, ele é baseado em pesquisas, Sim. Mas existem muitas pessoas que não sabem que têm TDAH. Quais são os sinais mais evidentes, né, que uma pessoa tenha esse transtorno? Quais são as manifestações que a gente pode perceber no convívio que a pessoa tenha este limite? Então, em criança, a gente observa que eles são muito agitados, né? E essa primeira agitação, uma agitação anormal, né, uma agitação que a gente não tem controle, é um sinal de TDAH. Mas existem crianças, principalmente meninas, né, que não conseguem o diagnóstico porque são muito quietinhas, muito tímidas, e isso pode ser um quadro de desatenção, né? Porque o TDAH, ele não é só hiperatividade, impulsividade, a criança bagunceira, né, o bagunceirinho. Não, é a criança também que está num quadro de desatenção, que não consegue fazer uso, né, das suas habilidades diárias, porque ela não tem um foco naquilo que ela tem que fazer. Isso também é sinal de que é preciso procurar ajuda. Esses sintomas, eles aparecem principalmente na infância ou alguém pode começar a demonstrar isso já na idade adulta? Geralmente na infância e acompanha durante toda a vida, Sim. né? Porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico e as causas são genéticas. Então você nasce com um transtorno e passa a vida com ele. É claro que algumas pessoas têm um grau mais severo, né, do transtorno e outros menos. Você, como psicopedagoga, com certeza, quando a criança entra para o processo de alfabetização, ali é um momento especial de perceber isso, né? Porque como a criança vai se desenvolver na aprendizagem, quando começam a surgir dificuldades, vale então uma atenção especial, né, da educadora e, ao mesmo tempo, trazer os pais também para tomar conhecimento disso, né? Sim, é na escola que a gente percebe muito mais a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A hiperatividade a família já percebe pequeno, porque a criança tem dificuldade em relacionar-se, né? Há um prejuízo social. Na escola, o prejuízo é a desatenção e também a hiperatividade, porque não há um controle, né, dos impulsos cerebrais e, portanto, a criança tem dificuldades para aprender, embora ela não tenha prejuízo acadêmico, né? Sim. Porque ela tem condições de aprender, mas ela precisa. Apenas um esforço maior, uma dedicação maior. Há um tempo, né, mais previsível para as nossas crianças ditas normais. Sim. E há um tempo maior para as crianças que têm transtorno. Ao se perceber, né, doutora, que já na infância a criança tem, né, essa dificuldade de se concentrar, é uma criança muito agitada ou uma criança muito parada, que não é próprio da criança ser muito parada, qual seriam então os primeiros procedimentos, as primeiras atitudes que os pais deveriam ter para ajudar esta criança a ter um desenvolvimento melhor? Deve mudar a rotina da casa. Em primeiro lugar, a família deve mudar a rotina da casa e depois procurar ajuda especializada. A ajuda especializada vai ajudar também nessa mudança de rotina, né? Então é um atendimento que a gente chama multi, né? Então ela precisa de um atendimento terapêutico, ela precisa de um atendimento familiar e ela precisa de um atendimento médico. Por isso, quando se fala em terapia, não é apenas a criança que vai ser trabalhada. A família toda precisa participar desse processo. Né? Geralmente, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, por causas genéticas, pode estar no adulto da família. Então, a família tem dificuldades em lidar com uma situação que, às vezes, ela já está lidando durante toda a vida. Então, um pai ou uma mãe que tem o transtorno e não foi diagnosticado, precisa procurar ajuda tanto para o filho, para a família toda, para poder ter uma harmonia melhor aí dentro da sua convivência. E é importante, né, Denise, vencer preconceitos. Às vezes, muitos pais têm vergonha, porque acham que expondo o filho, irão se expor também. Mas isso não é razão nenhuma de vergonha, é expressão de amor, né? Poder cuidar
dos filhos e, ao mesmo tempo, trazer o cuidado para si mesmo, né? Então, como fazer para vencer, às vezes, preconceito que o pai e a mãe não querem admitir que o filho tenha esse transtorno, que também não é o fim do mundo, é algo que pode ser trabalhado com muita paciência, existe todo um instrumental para ajudar. Como pais superarem o preconceito e procurarem rápido essa ajuda tão necessária? Olha, geralmente o pai procura mesmo ajuda porque ama o filho. Eu acho que a expressão de amor é o cuidado. Sim. E os pais vencem esse preconceito por ser filho, né? O mais difícil é você lidar, às vezes, com as outras pessoas da família, porque você tem que ter um convencimento de uma avó, de uma tia, mas, como o senhor disse, não é o fim do mundo, né? Não é uma doença, é um transtorno. Se você for procurar cura para o transtorno, você não vai encontrar, mas com certeza você vai encontrar ajuda para que ele saia daquele quadro que ele está e melhore a sua condição social, emocional, né? Porque a causa do transtorno, o prejuízo emocional também é muito grande. Sim. Né? Então a gente precisa proteger essa pessoa e respeitar a condição de transtorno dela. Perfeito. Porque às vezes no próprio ambiente entre crianças e adolescentes, quando um ou outro percebe que o outro é um pouco mais desligado, que o outro não entende muito a dinâmica, seja de uma brincadeira ou de um trabalho de escola, pode surgir aquele momento do bullying, né? E a criança ser meio que excluída e afastada. Então cabe aí um olhar atento dos educadores, um olhar atento da família e de toda a sociedade, né? De perceber que é um transtorno e alguém que precisa de uma atenção maior para que ela se sinta importante, né, do jeito que ela é. É o acolhimento, né, padre? O acolhimento. A escola é ambiente de acolhida, né? A igreja é ambiente de acolhida. E essa criança faz parte dessa sociedade, né? Dessa comunidade. Então, ela vem a esse mundo para ser feliz. E perceber, né, que não é um defeito. Não é um limite, é algo que ela precisa ser trabalhada e vai ter uma vida na mesma qualidade de outros que não têm. Às vezes nós não temos aí o transtorno do déficit de atenção, mas a gente tem os transtornos da falta de respeito, da falta de amor, da falta de valorizar a vida do outro. São transtornos também que pela fé a gente precisa trabalhar muito em nosso interior. É próprio também, doutora, de quem tem o déficit de atenção, ele se ocupar mais com coisas práticas do que aquilo que exige, por exemplo, um conhecimento teórico, ou isso não é próprio, não é uma norma? Geralmente, eles gostam das coisas práticas porque são mais fáceis de controlar. Sim. Né? Então, à medida que o tempo vai passando, eles têm a tendência do aprender a fazer. Mas nós precisamos trazer essas crianças também para o convívio acadêmico, porque elas têm inteligências Sim. e competências e habilidades que podem ser apropriadas, podem ser trabalhadas dentro também do ambiente escolar e até universitário. Claro. E vale destacar que existem hoje educadores, até mesmo pessoas em profissões que exigem um conhecimento acadêmico grande, que têm esse transtorno de déficit de atenção, mas trabalharam, né, receberam todo o apoio necessário, seja da família, da sociedade, das instituições, e hoje exercem com a mesma competência do que aquela pessoa que não tem. Sim, existem professores, médicos, né, enfermeiros que têm profissões que precisam de atenção, que precisam de uma responsabilidade, que a impulsividade precisa ser controlada e que estão trabalhando na nossa comunidade normalmente, que passaram com certeza por processo terapêutico. Perfeito. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser melhorado onde existe amor, respeito e acolhida. Denise, obrigado pela partilha, obrigado por comunicar este seu conhecimento, que também vai nos ajudar, né, a perceber realidades onde a gente tem que ter esta atenção e dar a mão e ajudar a pessoa a se desenvolver em todas as dimensões da vida. Deus abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família e obrigado por sua participação aqui conosco no Bênção da Manhã. Amém, Padre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se precisarem de minha ajuda, fico à disposição. Perfeito. Seu contato para alguém que queira tirar alguma dúvida? Eu tenho uma página na internet chamada Aprender a Fazer Educação e presto também serviço para professores que queiram saber um pouco mais como que a gente lida com o TDAH na escola. Ótimo. Tem um Instagram também? Tem um Instagram Pode passar. também, o Aprender a Fazer Educação. Perfeito. Então, caso você queira, né, saber mais ou até mesmo pedir, né, o auxílio da Denise, é só entrar em contato com ela. Ela está com toda a disposição aí para ajudar você.